Seja bem-vindo, bem-vinda ao segundo vídeo da série Análise Gráfica Nível Básico. Resumidamente, a gente vai falar basicamente de um programa que a gente chama de plataforma de negociação, vai falar um pouco da abertura em corretora, né, de investimento, de duas contas, lógico, a real e uma de simulação, tá? Vamos falar um pouco do simulador também, do programa em si, tá? E vamos começar a falar de indicadores. O primeiro deles será a média móvel. Da última vez, no último vídeo, a gente terminou com uma tela parecida com essa aqui. Nada mais é essa tela aqui do que a própria plataforma de negociação na Bolsa de Valores. Ou seja, como a gente já tinha comentado, é um programa, né, que me permite operar online, né, em real time na Bolsa de Valores, ok? Nesse caso aqui, eu estou utilizando, né, o Profit Pro, o Profit Chart Pro, que assim, eu imagino que seja de todos que eu vi o melhor do mercado. Ele é muito completo e às vezes por ser muito completo mesmo, né, ele acaba sendo até um pouco mais complicado de operar. Mas no nível básico aqui, fica claro, né, que a gente tem aqui logo na tela aqui de cara, né, relembrando um pouco, nessa parte de baixo aqui nós temos o tempo, ok? Bom, que tempo que é esse, né? Que tempo gráfico que eu estou falando aqui? Eu estou falando do gráfico de 5 minutos, aqui em cima, ó, tá vendo? Do índice ou mini índice futuro. Depois a gente vai estar falando bastante a respeito. Então, aqui embaixo, na verdade, é o tempo, e aqui deste lado, nessa coluna aqui, é a pontuação. O índice diferente dos papéis, ele é por pontos, né? Então, num determinado momento aqui, por exemplo, pegar aqui, ó, desse cara, se eu parar o mouse em cima, ele vai me dizer assim, ó, resumo de 8 do 12, 16,50, ou seja, é o candle de 16,50. A abertura dele, volta aqui, né? Se tirar, a abertura dele foi em 127.130. A máxima foi 127.380. A mínima 127.085. E o fechamento foi em 127.365. Bom, se eu abrir a 127.130 e fechei a 127.365, um valor maior, então esse candle, esta vela é positiva. No caso, branca. Observa que ele também dá ali em verde, olha, a variação foram 240 pontos nesse candle aqui. Isso a gente consegue ver em qualquer um dos candles aqui, é só parar, né, o mouse em cima, tá? Onde está o mouse? Esse aqui, onde está meu X, ok? Meu X não, meu maisinho aqui, ok? Tá? Então, assim, pegar uma vela negativa aqui, ó, essa aqui. Essa aqui foi a vela de 14,10. A abertura foi em 126.570. No entanto, ele fechou 126.110. Foi um candle de 460 pontos. Então, essa vela, digamos assim, ela fechou abaixo do preço de abertura, por isso que ela é uma vela negativa, ok? Então, basicamente é isso, né? Nós estamos falando, primeiro, nós estamos falando aqui de um índice, aqui no caso mini índice. Olha o dólar aqui, o dólar, por exemplo, o mini índice ele começa com IN alguma coisa. O dólar WDO são os dois caras, né, que é muitos operados no intraday. Outra coisa importante a gente notar aqui é que essa parte aqui em cima, ó, essa daqui, para ser mais exato, é uma conta. Na verdade, eu tenho
né, dos contas. Uma conta para eu operar no real, de verdade, né, então quer dizer, se eu estiver comprando e vendendo, está valendo, estou direto na bolsa. E a outra é uma conta de simulador. Ou seja, para a começar a operar na bolsa de valores, tem que ter a primeira, você tem que ter uma conta, tá, em alguma corretora. E também tem que ter uma plataforma, no caso aqui, Profit Chart. Bom, então eu não tenho preferência por A ou B, aliás até tenho, mas de qualquer forma, a primeira coisa que vai ter que acontecer, eu coloquei aqui, olha, escolhi 4, né, 4 corretoras boas, né, para poder mostrar aqui na prática o que tem que ser feito, tá. Uma delas é a Capital Market, a outra é a Clear Corretora, a outra é a Toro Investimentos e a outra é a XP, ok? Bom, qualquer uma delas sempre vai vir, acho que a primeira tela que aparece aqui, ó, abra sua conta aqui com a gente e tal, né? Então, ó, abra sua conta online grátis, né? Taxa zero para você começar a investir. Isso a maior parte das corretoras vão te oferecer, ok? E aí, é lógico, você dá uma olhadinha nisso aqui. O importante é o seguinte, ó como é simples, né? Eles têm interesse, então abra sua conta. O que normalmente vai acontecer? Eu não vou fazer, né? Porque eu já tenho conta aberta em mais de uma corretora, inclusive, mas assim, você vai oferecer o seu nome, colocar o seu nome, CPF, data de nascimento, um e-mail, um telefone celular e dizer como que você conheceu, né? Normalmente eles pedem isso, pela internet, outros, não importa muito aqui. Aí dá o continuar. Isso daí depois é lógico, os caras vão conferir seus dados, depois vão te mandar um e-mail, provavelmente vão pedir alguma cópia em PDF, alguma coisa de documento que possa comprovar e pronto, sua conta está aberta. Normalmente, qualquer corretora você abre e, vamos falar assim, abre e já começa a operar, questão de 24 horas você já consegue operar. É lógico, quando você começar a operar, você não vai operar em conta real, ok? Uma coisa importante é olhar aqui em qualquer uma ah, dessas corretoras aqui, você sempre vai ter alguma coisa falando do que? De plataformas, tá? Então, por exemplo, a que a gente está olhando aqui, tá, que eu estou usando, né? Tem várias plataformas, por exemplo, a Trade, né? O Trade, como queira, a Profit Pro, que é o que eu utilizo, ok? Estão dizendo que as duas, a corretagem é zero, ok? Legal. Aqui diz quais são os recursos, é muita coisa, tá? Mas o principal aqui, olha, é isso aqui, ó. Tem que ter simulador, que ninguém vai começar operando na porrada logo de cara em conta real, ok? Então ele diz assim, aqui embaixo, ó, dizendo aqui, para essa corretora, né? Mensalidade grátis com RLP ativo. Contratar agora. Bom, esse RLP aqui, normalmente é uma opção que você tem lá, não é obrigatório, mas se você colocar, é zero. Isso aqui é uma opção que a B3 inventou aí para permitir maior liquidez, mas isso aqui só vale, né, para o mini índice e o mini dólar, ok? Para as ações não vale isso aqui não, tá? Mas é isso, né? Simples como isso, abrir uma conta e contratar a plataforma. Tem que ser nessa ordem, né? Você não consegue contratar, se você tentar aqui, ó, contratar agora, ó, ele vai pedir que eu faça um login, que eu já tenho, ou abra sua conta, né? Só com a conta aberta, ok? Então, simples como isso, né? Não tem muito mais o que dizer a respeito disso. E uma coisa importante, né? Entre essas várias corretoras, para mim, né? É importante o atendimento, tá? Tem atendimento, por exemplo, a ajuda aqui, olha, é uma ajuda online, né? Funciona 24 horas por dia essa coisa aqui. Mas o importante também para mim é eu conseguir ligar e falar com os caras, principalmente quando você está
operando em conta real, né. Se você tiver num simulador, tranquilo, né, não tem muita necessidade, mas de repente, né, você está operando, tudo é via internet e de repente cai a energia, né, ou de repente a tua internet cai, né. Então você precisa de um telefone, de repente, para ligar rápido para os caras e falar: "Cara, olha, encerra minha posição aí", entendeu? Porque de repente você está no meio de uma operação, isso para mim é fundamental. E eu gosto de falar com gente, né? Essa coisa de falar com um robozinho e vai para diz que tal, chega uma hora, cara, dependendo da velocidade da coisa, você já tomou um prejuízo enorme. Então, para mim, né, essa coisa de ter um telefone direto, né, isso é muito importante, ok? No geral, né, todas as corretoras, por exemplo, você pode participar de salas online, ao vivo, né? De repente está operando no dia a dia lá, e é lógico, é interesse até da corretora, né, que você opere, né? De repente para dar mais corretagem, dar uma série de coisas. Então, isso daí, todas elas têm analistas bons, né, que podem estar no dia a dia, ajudando até, no aprendizado. Ocorre que, não é exclusivo, de repente você está operando só o mini índice, tem determinados analistas que só operam mini índice, outros que só operam, seriam futuros, milho, soja, boi gordo, esse tipo de coisa. Outras operam mais para day trade, outras para swing trade e assim vai, ok? Bom, de início, isso aqui tá bom, né, por enquanto. Então, resumindo, você tem que abrir uma conta, né? Não custa nada isso daí, não precisa colocar nem grana. Eu até aconselho que de repente numa que você escolheu lá, você coloque uns R$ 100 lá, tá? Mas é lógico, né? Isso daí, a qualquer momento você pode retirar, ok? Bom, vamos voltar aqui pro nosso para nossa plataforma. Bom, hã, tendo já a conta, né, você vai ter 2, então, no mínimo, né, que é a conta real e uma conta simulador que normalmente ela vem em vermelhinho. Qual que é a diferença? A diferença é simples, né, que eu normalmente no meus vídeos online, eu estou operando, eu procuro fazer quase todos os dias operações online com din-din de verdade, operações pequenas, tal, né, não é intenção no intraday de ganhar dinheiro, mesmo porque, existem outras formas de investimento e eu invisto, mais position em ações, ok? Bom, de qualquer forma, com isso em mãos, você já consegue, por exemplo, no caso do mini índice, por que que a gente fala muito do mini índice? É o que é o cara mais difícil de operar, entendeu? Se você conseguir operar o mini índice, você opera qualquer outro papel, né? Consegue operar qualquer uma das ações, por exemplo, e até milho, soja, mercado futuro também. Mas é o cara que, com um pouquinho de grana, né, você consegue operar, né, sem exagerar, né. As ações, por exemplo, já demoram mais tempo, né, quer dizer, você não vai comprar um lote de 100 só num dia para vender 100 num dia, isso não é viável, você vai comprar lotes de 1000. E comprar 1000 ações, por exemplo, de uma Vale, por exemplo, que o preço dela está em 78, 72,80, você vai precisar de 72.000, né, para fazer uma única operação. Então, quer dizer, você é obrigado a ter grana. No mini índice não. E no mini dólar também não, né? Basta que você tenha uma garantia lá de 1.000, 2.000, 5.000 e você consegue operar no dia a dia e conseguir uma graninha e inclusive de uma forma devagar você vai acumulando capital, ok? Essa é a ideia principal. Então, a gente vai falar muito do mini índice, né? Mini índice aqui, nosso querido mini índice, a sigla dele é WIN, né? E depois tem uma letrinha aqui. Essa letrinha, ela muda de acordo cada 2 meses, por exemplo. Então, se eu vier aqui e digitar assim, ó, WIN, ele vai dizer que a letrinha atual é Z23.
E a próxima, que vai acontecer mais ou menos na metade, na segunda quinzena dos meses pares, ou seja, agora em dezembro, que eu estou em dezembro agora, ela vai mudar para Win G24. Então, o próprio plataforma já te dá a dica. Então, lá para o dia 15, 16, é numa quarta-feira, né? Normalmente é a quarta-feira mais próxima da letrinha. São séries, né? Mas isso com o tempo você vai pegando o jeito, ok? Bom, basicamente a gente já falou de bastante coisa aqui. Qualquer plataforma, inclusive a Profit Pro, tem inúmeros recursos, inúmeros. Então, por exemplo, se a gente clicar aqui, ó, nessa primeira carinha aqui, eu consigo criar um novo gráfico, salvar, né, salvar o gráfico que eu tenho, que eu fiz alguma mudança, e assim vai até sair, ok? Exibir, eu posso exibir as ferramentas que eu quiser, tem um monte aqui, tá? Estudos na verdade é que nem esse cara aqui, ó, do ladinho aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui, senão vai me atrapalhar. Isso aqui eu já coloquei aqui, ó, tá? São os estudos. O que são os estudos? Na verdade, você consegue colocar no meio do gráfico, por exemplo, uma linha de tendência, que isso aqui é uma linha de tendência, consegue colocar, desculpa, suporte e resistência, isso aqui é uma linha de tendência, assim vai, tá? Você consegue colocar vários caras aqui, para quê? Como o nome já disse, para estudar, ok? Mas aqui com calma também vai aprendendo a mexer. E aí vai, né? De repente tem ferramentas importantíssimas, né? Por exemplo, a gente tem aqui, não ferramentas, uma negociação aqui, ó. Tá, um relatório de performance, isso aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental. Por exemplo, o que é um relatório de performance? Eu tenho, acho que um aberto aqui, ó, tá? É isso aqui, tá? Então, te dá o líquido do dia, né? Quantas operações você fez, qual o número máximo de contratos, se deu bom ou deu ruim naquele determinado dia, ok? Isso até na simulação é bom fazer, ok? Então, é isso. Bom, voltando aqui para o gráfico principal, tem muita coisa aqui. Esse cara aqui, esse outro cara aqui também é importante. Olha só, é o chart trade, ou seja, é o que a tela principal, né? Você sempre deixa aqui. Ah, se eu quero comprar, eu clico aqui. Se eu quero vender, eu clico aqui. Bom, eu quero zerar tudo que está ali na tela, né? Tomando prejuízo ou não. Cancelar todas as ordens. Isso também é importante. A quantidade de contratos que eu estou utilizando. No caso, eu coloquei um. Pode ser de um em um, pode ser dois em dois, três em três. Então você muda aqui, ok? Bom, isso são coisas básicas. Qualquer digamos, plataforma vai existir e é lógico, isso aqui vai demandar um tempo, né? Não é, é um programa. Como um programa, você tem que aprender a usar. Por isso mesmo, você tem que praticar num simulador. O que eu vou estar procurando fazer é, à medida que a gente for mexendo aqui, vocês vão aprendendo alguma coisa, tá? Essa ideia, vamos agora cada vez mais na prática, iniciar o aprendizado de uma operação. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção em se tratando, vamos falar primeiro só do o mini índice, aliás, vamos tratar do mini índice o tempo todo. Qualquer coisa que a gente disser aqui vale para qualquer outro tipo de ação, ou mesmo dólar, qualquer um, tá? Então, primeira coisa, a gente observa aqui que nós temos o gráfico de 1 minuto, né? Que eu gosto de colocar de 1 minuto primeiro, de 5 minutos, 15 minutos e 60 minutos e finalmente o do diário. Bom, primeira coisa é a equivalência, né, entre os tempos gráficos. Quando a gente está falando desse cara aqui, que nada mais é do que do dia 8/12, é um gráfico diário isso aqui, cada um desse aqui representa um dia de negociação na Bolsa de Valores, ok. Legal, esse é dia 8 aqui. Então, um único gráfico, na verdade,
ele corresponde, esse do dia 8, e observa que tem uma linha aqui, ó, fininha, tá? Então é aqui que começa, olha só, aqui embaixo, ó, dia 8 aqui, ó, tá? Então, num único gráfico aqui, vou aumentar um pouquinho para a gente perceber, essas linhas aqui, ó, cada uma é um dia. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Normalmente o índice é 9 horas e meia, né? Então por isso que eu tenho um décimo aqui. Mas o normal é em 9 horas a gente ter, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles de 60 minutos. Se a gente descer para o 15 minutos, a gente vai ter 4 vezes isso de candles aqui. Então, olha, nós estamos falando daqui em diante, ok? Dos 5 minutos, por exemplo, olha, é dessa linha para cá, o dia 8. Então, se a gente contar aqui, vai dar mais ou menos 108 candles, 108, 110, 112 para a questão de meia horinha a mais, ok? Bom, e no minuto, da teoria, a gente tem então, olha só, o minuto. O minuto é tudo isso aqui, ó. Então, a gente vai ter mais ou menos 540 minutos em 9 horas. Bom, então, o que, que nós estamos querendo dizer com isso? Quando a gente olha o gráfico diário aqui numa única vela, que é essa daqui, ela terminou positivo. Então, foi um dia positivo, ok? Esse é um dia positivo também, esse é um dia negativo. Mas nesse dia positivo aqui, nós tivemos esta movimentação aqui, ó, desses 9 caras. Então, aquela única velinha branca foi uma briga, né? Durante o dia aqui, vela positiva, vela negativa, vela positiva, positiva, negativa, negativa, positivo, positivo, de tal forma que a gente teve entre o preço de abertura, que é aqui, e o preço de fechamento, terminou, no final das contas, um dia positivo. 15 minutos, então, a gente está falando de cada 60 minutos, nós estamos falando de 4 velas para compor os 60 minutos, ok? É isso, você pode ver que aqui, ó, 12h45, 13h30, de 15 em 15, ok? Bom, entendendo esta equivalência, né, a gente já pode começar a pensar, tá bom, então vamos pensar assim, o que gráfico que é o principal no intraday, ou seja, num único dia de operação na bolsa de valores. É o 5 é o principal, a gente olha mais para ele, para começar a entender como que está o movimento. Então, ó, dia 8, a gente consegue enxergar, né, que o índice começou num determinado ponto aqui, em relação ao dia anterior, subiu um pouco, depois desceu, subiu novamente, desceu, subiu, ficou um pouquinho parado aqui, depois subiu e terminou o dia mais em cima, ok? Isso aqui dá para a gente, deixa eu ver aqui, tentar colocar isso aqui da seguinte forma, ó. Vamos diminuir um pouco mais aqui. Primeiro eu tenho que tirar esse cara aqui, senão não vai funcionar, olha. Tá? Então, pegar daqui, tá? Então vamos lá. A gente pega aqui, olha, teve uma subida, uma descida, fez até um novo fundo. Aqui é um topo, aqui é um fundo. Opa, então peraí, temos coisas novas muito, tá? Então, um fundo aqui, um topo novo aqui, desce aqui, depois a gente tenta mais ou menos dizer que fez isto. Pois provavelmente, devia estar mais aqui, né? Vai fazer a gente espera que faça um movimento assim, isso a gente vai descobrir na próxima segunda-feira, ok? Então existe um movimento aqui
que a gente pode intuir, né? Então, por exemplo, aqui eu tive um novo topo, um fundo menor, mas foi meio que falso isso aqui, porque depois ele voltou a subir de novo. Voltou aqui, fez um fundo superior ao fundo anterior. Depois voltou a fazer um novo topo. É que foi um dia muito atípico, né? Ele subiu um monte, depois desceu um monte, depois subiu de volta aqui, ó, mas terminou mais ou menos no mesmo ponto aqui, ok? Um dia bem volátil. A gente consegue, por exemplo, aumentar esse gráfico aqui, ó, o tamanho para a gente poder enxergar melhor e vamos rolando, ó. A gente consegue rolar, fica mais fácil de enxergar, tá bom? Então, só por aqui a gente entende mais ou menos a movimentação que o índice está fazendo nos 5 minutos. Às vezes fica difícil enxergar aqui. O que a gente faz? A gente vai por 15 minutos. Então, 15 minutos é o maior gráfico, por assim dizer, do, do intraday, ou de um dia de operações do mini índice, ok? Então, por ele a gente, opa, o gráfico maior, o que ele está fazendo? Ele está fazendo esse movimento aqui, ó, ok? Depois, os 5 minutos é um gráfico que também dá para ter uma boa visão, né? Eu gosto muito dele, uso ele diretamente, né? Diariamente, né? E depois, quando eu penso fazer algum tipo de operação, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar num valor menor que eu puder. Por exemplo, eu quero fazer uma compra, ok, ele deu uma parada aqui, opa, tem um tal, um candle aqui que chama muita atenção. Esse cara é um martelo, depois a gente vai conversar, tá? Então, de um movimento de alta, de repente ele deixa um candle aqui, próximo do fundo, ok. Ele já fez uma boa correção, eu posso até querer fazer o quê? Uma compra aqui, ó. Comprar aqui, compro, né, aqui e vou, eu preciso de novo desenho, eu compro nesse ponto aqui, e coloco um stop, opa, palavrinha nova, aqui. Ou seja, se eu comprar aqui, eu estou esperando que o preço suba, mas se ele voltar contra mim, eu tenho que ter uma parada aqui. Então, o stop, eu faria uma compra aqui, com um stop aqui. Essas palavrinhas, né, de topo, fundo, né, ah, é, uma compra, um stop ou uma venda, né? Posso fazer uma venda aqui, achar que vai descer, faço uma venda aqui e coloco meu stop aqui em cima. Se caso for ao meu favor, ou seja, estou falando aqui de venda, inclusive, opa, quer dizer que eu posso vender também? Pode. Além de comprar, eu falo muito em compra, né? Mas você pode vender também. Você ganha dinheiro tanto comprando como vendendo, ok? Por enquanto, agora, nesse momento aqui, a gente tem alguns conceitos sendo passados e a gente vai repetir muitas vezes isso aqui. Mas, de qualquer forma, já falamos de bastante coisa. O que interessa é o seguinte, pelo simples gráfico aqui, do jeito que ele está, peladinho, né? Quer dizer, sem nada a mais, a gente consegue intuir se vai subir ou vai descer, tá bom? É muito importante entender que o preço ele faz um movimento. Por exemplo, se ele estiver subindo, chega uma hora que ele faz um outro movimento para baixo de retração. Isso a gente chama de retração. Depois ele volta a subir de novo, depois ele faz um outro movimento, depois volta a subir de novo. Ou seja, aqui a gente enxerga claramente uma tendência de alta. Mas percebe, quando ele vai até um certo ponto, eu estou imaginando que ele vai parar em um outro ponto. Dá para saber que ponto que é esse? Dá. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Por enquanto, só entender esse movimento aqui e a gente já vai entrar em outro assunto. Em qualquer plataforma, seja Profit ou outra qualquer,
sempre vai existir a possibilidade de, além disso que vocês estão vendo, que é um gráfico bem cru, né? Quer dizer, nós só temos os candles, né? Aqui, que muita gente gosta de operar assim, mas é quase impossível. 99% dos gráficos que vocês vão olhar vão ter o que a gente chama de indicadores. Aqui na telinha, ó, eu deixei já separado com o ícone aqui, ó, indicadores, tá? Ok? Então, clicando nele, o que acontece? É os mais recentes que eu andei já olhando, testando ou usando, né? Não importa muito. E se eu clicar aqui em mais indicadores, a gente vai ter uma infinidade deles aqui. Dezenas, centenas deles, né? Não importa muito, né? Por enquanto, mas normalmente o indicador, ele é plotado no gráfico, né? Através de cálculos matemáticos. E o carinha, o mais queridinho de todo mundo, queridinho meu também, chama-se média móvel. Eu vou dar um clique nele, olha, tá? Ele pergunta onde que eu quero inserir aqui, ó, ou seja, no meio do gráfico aqui, ok? E aí ele pergunta para mim, número de períodos, vou colocar o número de períodos 8, tá bom? E vou dar ok para ele, ok. Opa, apareceu uma linha aqui, ó, tá? Aí eu vou clicar em cima dela, isso em qualquer plataforma é mais ou menos assim que funciona mesmo. Então eu vou vir aqui, ó, com o mouse da direita, eu vou em propriedades da média móvel. Aí tá aqui, ó, período 8 e tipo aritmética. Bom, o que que é essa média, né, móvel? Móvel porque à medida que vai passando o tempo, ela vai variando, ok? Então, vai se mexendo. Então, existem dois tipos de médias, tá? Uma é aritmética, existem outras, tá? Mas as mais usadas, aritmética e exponencial. Aritmética é o seguinte, ele pega dos últimos 8 candles, ele pega todos os preços de fechamento, soma tudo e divide por 8. Essa é a aritmética simples. Existe o que mais usado, né, que é exponencial. Exponencial é mais ou menos que nem aquela história, né, das notas do colégio, ok? A primeira prova tem peso 1, a segunda nota tem peso 2, a terceira nota do terceiro trimestre, por exemplo, vale ponto 3. E a quarta, por exemplo, ou seja, você dá mais peso para as últimas. É isso mais ou menos que é a média exponencial. Tem fórmula de cálculo, como calcula, ok. Mas isso não vamos entrar em detalhe por enquanto, tá? Mais para frente a gente pode até falar dela. Então, eu quero colocar a média exponencial e também posso dizer para ele que a aparência que eu quero que ela tenha. Ela vem automaticamente como verde aqui, do jeito que está configurado, ok? Eu vou dizer para ele que eu não, eu quero amarelo. Eu vou mandar aplicar e dou ok. Pronto. Já mudou a carinha da minha média móvel. Então, pode ver que ela está muito em cima dos preços, né? Por quê? Porque é uma média curta. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar mais uma média. Dessa vez eu vou fazer assim, ó. Tá vendo? A gente tem aqui, eu tenho várias possibilidades com o mouse da direita. Um delas é inserir indicador, que é o ícone parecido ali em cima que vocês viram. Ok. Inserir indicador. Vou dizer para ele que eu quero. Pode escrever média móvel ali, ou, como já andei usando, então, média móvel. Ok. Permite eu incluir aonde? Aqui. Ok. Ele permite que média que é essa? Bom, agora eu quero a média de 21. Tá? Mesma coisa, dou ok. E ele criou uma outra aqui. Só que eu vou dizer para ele assim, de novo, vou entrar aqui e alterar a propriedade dela. Vamos lá. Média de 21. Quero também exponencial. E a aparência dela, eu quero que ela seja, deixa eu ver, um azul. Tá? Aplicar. Ok. Então, eu tenho dois tipos de média, né? A de 8 e a de 21. Repara, né?
que a de 8 ela acompanha muito o preço. A de 21, como o período é maior, ela demora muito para mudar de direção, né? Tanto é que aquela ficou meio de lado, ok? Vamos lá, colocar mais uma média móvel aqui, ó. Colocar mais uma, que inclusive eu gosto muito dessa daqui, que é a média de 34. Mandar inserir, ok, já colocou aqui. Vamos mudar a aparência dela, né? Trinta e quatro, quero exponencial, quero que ela seja da corzinha, deixa eu ver se tem aqui, marrom. Só que a espessura dela, tá vendo? Aqui, eu acho ela mais importante, então vou colocar 2. Vou dar ok. Pronto, ela aparece aqui. Então, aqui nós já temos, aliás, eu posso colocar quantas médias eu quiser por aqui, ok? Eu vou colocar mais uma também, que eu gosto muito, que eu uso nos meus gráficos também. Eu vou colocar de novo mais uma média móvel, ok, inserir. Vou colocar aqui a de 55. Ok, inserir, ok. Ah, ok, peraí. Então, média móvel, deixa eu ver uma coisa aqui, descartar. Errei aqui, vamos lá. Média móvel, de novo, inserir. Ah, que eu acho que eu não mudei aqui. Quer dizer, mudei, mas não confirmei lá, ó. Ok, 55. Então já tenho de 55 lá do ok. Tá aqui. Vou mudar a propriedade dela. Vamos colocar ela também como exponencial, para ficar sequente, inclusive, né, com todas. E vou colocar essa corzinha aqui, ó, esse roxinho, tá? E vou colocar grossinha. Pronto. Com essas três médias aqui já dá uma noção melhor pra gente, tá? Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma rolagem aqui no gráfico de 5 minutos, ó. Olha só, o comportamento, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma coisa bacana aqui, ó. Se eu acho o ponto do gráfico para isso, né? Observa, né? Quando você tem as médias que elas mudam de direção, ela muda, inclusive aqui começou a cair o índice, ó. Tá vendo? Olha. Depois quando volta de novo, elas se cruzarem de novo para cima e começam a ficar na ordem, elas sobem. E assim vai, tá? Quando elas começam a trançar muito, é que a gente tá bem. Isso a gente vai analisando com o tempo, vocês vão entender, né? Deixa eu ver se eu pego aqui uma sequência boa para poder mostrar. Olha só, o preço aqui, ele estava, deixa eu pegar o ponto exato. Ele estava vindo aqui, ó, estava subindo. Dá uma esticada, por exemplo, até aqui. Esse é o gráfico de 5 minutos. Normalmente, no gráfico de 5 minutos, a retração dele, ou seja, ele dá uma esticada, né? Como se, e aqui dá a ideia bem de onda mesmo, né? Essa é uma representação que o pessoal usa muito, né? Que, por exemplo, quando a maré tá subindo, tem uma onda que vai muito para frente, com força, depois ela faz uma nova retração para depois pegar força de novo. Então, nessa retração dele, onde ele bateu aqui, normalmente ele bate nessa de 34. Vocês vão ver com muita frequência isso, tá? Isso já ajuda bastante. Então, por exemplo, se eu comprei aqui a ação e de repente eu quero fazer mais uma entradinha aqui, mais uma entrada, aumentar em mais uma posição, por exemplo, eu vou querer entrar mais ou menos aqui, assim, ó, entre essas duas médias, porque é o que ele faz com muita
frequência. Opa, tá? Então, opa, deixa eu vir para cá agora. Arrumar aqui um pouquinho. Ah, é porque eu tô com essa aqui. Então, olha só. Mesma coisa aqui, ó. Ele sobe, desce. Normalmente ele vem, ó, para entre essas duas aqui, ó. Ok? Olha só. Então, média móvel, todo mundo está olhando para ela. De novo, fez outro movimento aqui, voltou da região da 34. Olha de novo aqui, ó. Tá? Isso aqui já é outro dia, né? Já veio com outro gap e tal. E aqui é a mesma coisa ao contrário. Então, quando ele está caindo, ele volta na média, normalmente ele volta a cair de novo. Depois, quando ele está caindo, ele volta na média e vai mais um pouquinho. Assim vai. Até que ele mude de comportamento, né? Então, é isso. A média ela nos ajuda muito a definir. Quando você percebe assim, olha que subida bacana. Por que que ela é bacana? Porque as médias estão alinhadas de 8. Essa aqui foi a de 9 que eu entrei, então vou tirar ela, por isso que está confundindo aqui, ó. Então posso vir aqui, ó, excluir, tá? Então, a de 8, 21, 34 e 55, ok? Olha lá. Quando elas cruzam entre elas e há um novo realinhamento, ele vai para o outro lado, ok? Então, é uma, digamos assim, uma guia que tem e todo mundo está olhando para essas médias, ok? Ah, mas quando eu coloquei aqui no gráfico, isso vale para o 15 minutos? Vale também. Olha só, 15 minutos, o gráfico maior, observa, né? Que olha, as médias estão, quando elas mudam, depois ele começa a cair aqui, ó, olha só, volta. Aqui, as médias estão alinhadas para cima. Aonde volta mais ou menos essa área de novo, para depois voltar a subir, ok? Mesma coisa, tá? É que nos 5 minutos acontece isso com mais frequência, né? E é lógico, em gráficos maiores, as médias têm a tendência de ficar, por exemplo, que nem os 60 minutos aqui, olha. Fica muito em cima de médias menores. Quando eles vêm para médias maiores, é um movimento muito grande. Então, por enquanto, isso daqui é o que eu queria, assim, passar com mais frequência hoje. Hoje a gente eh, já avançou por uma série de, de pontos hoje. Então, a gente já tem agora um gráfico, né, com os carinhas bonitinhos aqui pintadinhos, ok? Dá para fazer coisa do tipo também, ó. Pega essa média aqui que eu não gostei muito da cor. Propriedades da média móvel. Quando está na aparência aqui, ó, eu venho aqui e falo assim para ele, olha, eu quero uma... cadê? Eu quero customizar, eu quero personalizar. Então, eu não quero bem aquele marrom, eu quero esse, ó, tá? Então, essa aqui, ok, vou aplicar. Pronto, né? O outro tá muito para vermelho, né? Então, dá para fazer o que quiser, colocar as cores que quiser, né? Então tem muito recurso gráfico, uma plataforma dessa envergadura, é uma das melhores plataformas que tem hoje no mercado, ok? Bom, para esse vídeo, eu acho que a gente falou de muitos pontos aqui, né? A gente conseguiu chegar no final do vídeo com alguns indicadores, os principais, na minha opinião, inclusive, que são as médias móveis, ok? E a gente falou também muito desde de abrir a conta na corretora e principalmente, né, a hora que você abre a conta, você tem uma conta principal e uma de simulador, ok? Bom, para essa série de vídeos aqui, a gente, na verdade, para esse segundo vídeo aqui, por enquanto aqui tá legal. O que não tá legal é que eu estou fazendo isso no final de semana, ok? Pode ver que eu falei de compra, de venda e também mostrei tudo aqui, mas em momento nenhum eu fiz alguma operação. Por quê? Porque se eu tentar fazer uma compra aqui, ó, em qualquer lugar,
ele vai me dar um erro, ó. Não é possível enviar ordens no final de semana. A bolsa só está aberta, né, lógico, durante a semana, no caso do mini índice, das 9 às 18. Não pode nem final de semana e nem feriado, né, a gente fazer qualquer operação, ok? Então, tanto a conta real como o simulador serve para quando a bolsa estiver aberta. Legal. Então, nesse vídeo não deu isso, mas no próximo vídeo, então, um spoiler, a gente vai usar uma ferramenta importante aqui que chama Replay, tá? Esse Replay, no começo, para vocês, talvez não, mas quanto mais vocês estudarem, né, aprofundar o estudo de vocês, é necessário que vocês repitam, façam replay do mercado várias vezes, né? Inclusive para corrigir erros de operação e aplicar os conhecimentos adquiridos, ok? Então, se eu clicar aqui nessa funcionalidade do Profit Pro, a gente vai ver aqui, ó, ele permite que eu escolha uma determinada data e o indicador. Isso é o que nós vamos fazer na próxima vez. Vamos pôr esse gráfico para funcionar, tá? Para ter uma noção de compra e venda na prática, né? Falei de compra, falei de stop, falei de um monte de coisa. Então a gente vai começar a aplicar isso num gráfico em movimento, ok? Como sempre, né? Não custa nada, né? A gente sempre falar do canal, né? De que a gente tem as lives do mini índice ao vivo, né? Day trade, né? Então é uma operação que eu faço de 9 horas e ninguém merece mais de 9 horas, né? Ficar assistindo. De repente eu faço no final do dia também um resumo diário, que é uns 5, 10 minutos no máximo, ok? Também tem as videoaulas de nível básico, que a gente está começando, depois nós vamos para o nível intermediário, depois mais para frente avançado, tá? Bom, clique e inscreva-se no canal, ok? Comente as lives e videoaulas. Caso tenha curtido o conteúdo, dê seu like. Faça também suas críticas e sugestões, tá? Me, me ajude, né, a melhorar o conteúdo. Divulgue e compartilhe com seus amigos, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, né, ok? Abraço.